Bom dia, meus prezados alunos. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez eu gostaria que vocês fizessem esse cabeçalhozinho aqui, ó, no caderno de vocês. Só precisa inserir o seu nome aqui também, tá? Que eu não coloquei. Você vai colocar língua portuguesa, ensino fundamental 9º ano, data de hoje, dia 30 de agosto de 2021. Márcio Campos, professor, aula 16. Aí você acrescenta mais seu nome e sua série, ok? O assunto de hoje tem que anotar também no caderno funções da linguagem, é uma revisão, porque a gente aprende funções da linguagem na 8ª série. Mas agora vamos fazer uma revisão para saber se vocês estão bem a par desse assunto, só para relembrar. Então temos aqui o primeiro texto, texto 1. A gente vai ler outros textos também. Texto 1, Mar Português, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito bem, então, o primeiro texto foi esse. Olha como eu estou chamando, ó, texto. Mas a gente começa a raciocinar direitinho, depois vocês leem mais uma vez, mais 2 vezes em casa direitinho. Então nós começamos a perceber que isso aqui é um poema, né? Tem algum significado, né? Foi quando Portugal estava se lançando ao mar, as grandes navegações, só tinha Portugal e Espanha, muitas caravelas iam e não voltavam, muitos deles morriam no mar, né? Aí então Fernando Pessoa, grande escritor português, escreveu esse poema. Então é um poema. A gente vai estudar as funções da linguagem. Então, esse texto aqui, a gente já vê claramente que é um poema. Vamos ver esse outro texto aqui. Cerca de 5% da população mundial consumiu droga ilícita ao menos uma vez em 2010. Brasília. Em todo o mundo, estima-se que cerca de 230 milhões de pessoas, 5% da população adulta com idade entre 15 e 64 anos, tenham usado alguma droga ilícita pelo menos uma vez em 2010. O problema da droga atinge cerca de 27 milhões de pessoas, o que representa 0,6% da população mundial. Praticamente uma em cada 100 mortes entre adultos é atribuída ao uso de droga. Muito bem, pessoal, só vou ler até essa parte aqui, ainda tem mais o texto, mas a gente já começa a perceber que tipo de texto esse daqui é. Um texto informativo, ele vem, traz números, estatísticas, ele só está aqui para dar uma informação, né? Podemos perceber a diferença entre os dois textos anteriormente apresentados. O primeiro, Mar Português, é um poema. Qual o objetivo do poema? Contar a história das navegações portuguesas de uma maneira poética. Esse poema, né? Qual é o objetivo desse poema? Não é o objetivo de um poema, é desse. É contar a história das navegações portuguesas. Já o segundo é uma reportagem sobre o consumo de drogas. Nele encontramos dados estatísticos, informações, argumentos sobre um tema específico. O primeiro texto não apresenta um interlocutor específico, ou seja, qualquer pessoa que se interesse pela leitura do texto poderia lê-lo. Ou seja, é dirigido para qualquer pessoa que tiver interesse no texto. Não tem uma pessoa específica. Eu estou fazendo esse texto para uma pessoa específica. Não. Pode ser qualquer pessoa. O primeiro texto, que é o poema. Já o segundo é destinado aos possíveis leitores do jornal impresso e aos internautas que acessem a versão online. Chama a atenção de um público jovem ou pessoas que convivem diretamente com eles, bem como pessoas que já se envolveram com algum tipo de droga. Então, esse segundo texto,
ele tem um público-alvo específico, né? É para pessoas jovens, para prestar atenção no que está acontecendo, ou até mesmo os responsáveis pelos jovens, né? Então vamos concluir que os mais variados textos podem apresentar propósitos comunicativos e diferentes funções. As funções e propósitos comunicativos de um texto variam de acordo com o público-alvo, as intenções do escritor, contexto e principalmente da interação. Vamos ver aqui a teoria da comunicação, as funções da linguagem. Se entendemos que a linguagem é um instrumento de comunicação, o processo comunicativo seguirá o seguinte esquema. Temos o canal, né? O código. Então, vai passar aqui do emissor, aquele que vai lançar o código. Esse código também mensagem, né? Olha a seta indicando para lá, para chegar no receptor, que é aquele que vai ler e decodificar, ou seja, ler o código. E também tem o contexto. Nesse ínterim existe o contexto. A teoria da comunicação. Isso aqui é teoria, minha gente. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Pode ficar tranquilo. A teoria da comunicação, funções da linguagem. Segundo a teoria da comunicação, toda mensagem tem uma finalidade. Ou seja, para que você está falando isso? Tem uma finalidade. Predominante, ou seja, é aquela principal, a função, a finalidade predominante, que pode ser a transmissão de informação. Aí vai ser uma ênfase no contexto. O estabelecimento puro e simples de uma relação comunicativa, vai ser a ênfase, vai ser no canal. A expressão de emoções, aí a ênfase vai ser no remetente, aquele que lança a mensagem, que faz a mensagem. E assim por diante. O conjunto dessas finalidades tem sido entendido sob o rótulo geral de funções da linguagem. Vamos estudar a primeira função aqui. Ó. Tem a função, tem 4 funções. 1, 2, 3 e 4. Vamos estudar aqui a primeira. Dá uma olhada. Função referencial ou denotativa. Quando o objetivo da mensagem é a transmissão de informação da realidade ou elemento a ser designado. Essa é a função referencial. Certo? Então, qual é o objetivo da função referencial? Transmitir informação. Exemplo. A segurança da internet foi o tema principal do 23º Congresso de Segurança Computacional, realizado em novembro do ano passado, nos Estados Unidos, pela Computer Security Institute, CCI, uma entidade criada em 1974, que tem forte atuação internacional na área de treinamento e organização de feiras e congressos. Brazilian Times. Aqui está embaixo o nome do jornal, e isso aqui a gente está vendo claramente que ele traz números, né, datas. Qual é a função disso aqui? Referencial. O que é isso, referencial? A mensagem é só para transmitir uma informação. Ok? Vamos passar para a função emotiva. Olha o nome, já está dizendo emotiva, é emoção. Tá? Também ela é conhecida como expressiva. Ok? A ênfase está no remetente, aquele que escreve a mensagem. Quando o objetivo da mensagem é a expressão das emoções, atitudes e estados de espírito do emissor com relação ao que fala. Exemplo, soneto de felicidade, de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre. E tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse foi o poema de Vinícius de Moraes. Então, ó, é uma função emotiva, ela faz um apelo às expressões das emoções. Ok? Então, aquele poema de
de Fernando Pessoa, Mar Português, que a gente leu lá no começo, também se enquadra aqui na função emotiva. Se for poema, então é função emotiva. Função conotativa ou apelativa. Esse nome também ajuda bastante, ó, apelativa. Né? Geralmente os comerciais, as propagandas vai apelar para você comprar. Né? A ênfase vai estar no destinatário, ou seja, o público-alvo. Para quem é aquela mensagem? Quando o objetivo da mensagem é persuadir. O que é isso, professor? Persuadir, convencer por meio de palavras. Convencer quem? O destinatário, aquele que está assistindo, aquele que está lendo. Influenciando ele em seu comportamento. A linguagem da propaganda é, nesse sentido, a expressão típica da função conativa ou apelativa. As expressões linguísticas, convocativos e formas verbais no imperativo também exemplificam essa função. Observe o exemplo. Compre batom, compre batom. Isso aqui era um comercial antigo. Né? Se você quiser, coloca aí no YouTube, comercial do batom. Batom garoto, chocolate. Existe esse comercial aqui que ficava dizendo o tempo todo. Compre batom. Então a gente vê aqui as exclamações no final, ó. Foi isso que ele acabou de falar aqui, ó, né? Vocativos e formas verbais no imperativo. Aqui, ó, a exclamação no final indica que isso aqui é uma ordem, está no imperativo. Compre, o verbo também, ó. O verbo comprar está no imperativo. Compre batom, é uma ordem, compre. Ou seja, está no imperativo. Compre batom, é uma ordem. Portanto, isso aqui é a linguagem apelativa. Geralmente das propagandas, tá? Ela tenta fazer você se convencer a comprar alguma coisa. Função fática, ênfase no contato, ou seja, o contato que ele está dizendo é se aproximar, é interagir um com o outro, um ser humano com o outro. É a função fática. Simplesmente para estabelecer um elo, uma ligação, só isso. Quando o objetivo da mensagem é simplesmente de estabelecer ou manter a comunicação. O contato entre o emissor e o receptor. Observe o exemplo do uso da função fática no diálogo travado entre duas pessoas. Repare que na conversa com os amigos que se reencontram, nada é realmente dito. Exemplo aqui o diálogo. Juca, Romeu. Vamos ver. A Juca diz, Romeu, há quanto tempo? Juca, e aí, 5 anos, hein? O que tem feito? E tanta coisa. E você? Também. Precisamos marcar uma cerveja aí. Isso! Bom encontrar os amigos. A gente fica sabendo de tanta coisa. Pois é, então esse tipo de linguagem foi só para estabelecer uma comunicação. Ok? Nada realmente foi dito. Ou seja, é aquele tipo de linguagem que você usa só porque você está vendo outro ser humano. Você está passando muito perto de uma pessoa, aí você diz boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bom? Na realidade, quando a pessoa diz oi, tudo bem, não é nem tanto querendo saber se a pessoa está bem mesmo, é só para estabelecer uma comunicação. Daí o nome função fática, ok? Vamos para a função 5, que é 5, porque eu errei quando eu estava preparado. É a metalinguística. A ênfase aqui vai ser no código. Quando o objetivo da mensagem é falar sobre a própria língua. Olha, metalinguística. A função é falar sobre a própria língua. Língua aqui é idioma. Ou seja, vai ser palavras para falar sobre palavras. Exemplo evidente da função metalinguística é o trecho seguinte, extraído de uma gramática da língua portuguesa. Ou seja, gramática é aquele livrozinho onde tem as regras de como escrever. Tá? Então, são palavras falando sobre palavras. As palavras que... Então, está aqui um trecho, né? As palavras que, num sujeito ou noutras funções sintáticas, podem ser o seu nome principal, são nomes substantivos ou simplesmente substantivos, já que os servem de adjunto de um substantivo, são os nomes adjetivos ou simplesmente adjetivos. Então, que tipo de texto é esse aqui? É um texto que fala sobre regras de gramática. Ou seja, são palavras que estão sendo usadas para falar sobre palavras. Então, essa função é metalinguística.
Ok, pessoal? Eu vou deixar vocês agora com uma atividade. E depois eu volto de novo aqui para a gente estudar mais um pouco sobre isso aqui. Então vai ser em grupo. Grupo com até 3 pessoas. Não é grupo com 4 pessoas, 3. Você pode combinar aí no grupo do WhatsApp ou diretamente com um colega aí no WhatsApp. Você combina o grupo, tá? Até 3 pessoas, 3. Cada grupo vai analisar um texto. Eu vou botar aqui um bocado de texto. E vai responder as seguintes perguntas. Para qualquer texto que você for analisar, você vai usar essas perguntinhas aqui. Vai responder essas perguntas. Qual o objetivo principal do texto? O que se pretende com esse texto? Você vai escrever. Tá? A quem ele se dirige? Leitor pretendido. Esse texto se dirige a quem? Qual é o leitor pretendido? Ok? Terceiro, qual a função da linguagem que prevalece no texto? Justifique sua resposta. Então, você vai dizer, a linguagem fática, a linguagem emotiva, a linguagem referencial. Você é que vai escolher, vai analisar o texto e dizer. Depois, você vai justificar. Vai dizer, se você disser a linguagem fática, aí você vai ter que dizer, olha, a linguagem fática é porque nada de importante é dito. Ele simplesmente usa para estabelecer uma comunicação, só isso. Ah, tá. Então é linguagem fática, beleza. Quarto, que outras funções de linguagem podemos identificar no contexto? Porque cada texto tem a função principal, mas tem outras também, tá? Tem outras funções também que a gente poderia encontrar, mas são pequenas em relação à principal, né? Por exemplo, nesse poema aqui, Mar Português, a gente vê que é uma função emotiva, mas a gente vê também que tem informações aqui. Aqui a gente consegue perceber que muitos não voltaram. As caravelas, quando saíram para o mar, para descobrir o mar, muitos não voltaram. Então, tem uma função aqui denotativa também. Mas a principal aqui é emotiva. É isso que ele está dizendo. Aí lá naquele quesito ele está querendo saber, né, que outras funções de linguagem podemos identificar no texto. Que texto? Os textos que vocês vão escolher, que vocês irão escolher. Cada grupo analisará um texto, certo? Não é para analisar mais de um. Então tem o texto 1, lembrança rural. Texto 2, minha querida Mariana. Texto 3, sinal fechado, Paulinho da Viola. Texto 4, detalhes, Roberto Carlos. Pronto, então tem 4 textos, tá? Não é para você analisar todos os textos, você vai escolher apenas um, você e seu grupo. O grupo é de quantas pessoas? 3 pessoas, ok? E responder isso aí. Depois a gente volta para explicar mais um pouco aqui, beleza? Então, o exercício é esse. Vou colocar esse arquivo no grupo do WhatsApp, você copia para o seu caderno. Lembrando, não precisa copiar os textos, só o cabeçalho aqui e a atividade, ok? Bye, bye, tchau.